Olá, meu nome é Patrícia Rigoni, sou psicóloga com formação no Brasil e uma das minhas especialidades é psico-oncologia. Estou muito grata hoje de poder falar sobre esse assunto no Outubro Rosa e, além disso, como imigrante, estou como mentora intercultural, consteladora familiar e hoster do podcast Vida de Imigrante, que acontece toda terça-feira na Rádio Reli. Então, com vocês, hoje vou apresentar o tema A importância do cuidado emocional para mulheres após tratamento de câncer de mama. Muito se fala sobre o período do tratamento de quimioterapia, cirurgia, radioterapia, mas pouco se fala sobre a importância de uma continuidade. Hoje, inclusive, vou apresentar um exemplo de uma paciente que eu acompanhei por muitos anos e hoje ela está completamente curada. Então vamos lá, o cuidado emocional para as mulheres pós-tratamento de câncer de mama é fundamental para a sua recuperação e seu bem-estar geral. E é interessante até pensar nisso, pós-tratamento ou será que continua um tratamento só que de outra forma, né? Fica a pergunta aí, porque na verdade o tratamento tem que se resumir ao autocuidado, que isso é para sempre. Então, a experiência de passar por um câncer de mama, né, já fazendo esse ponto, essa pontuação, ela pode ser extremamente desgastante, física e emocionalmente. E o suporte emocional, né, também nesse período, claro que vai ser de grande importância e vai fazer muita diferença na qualidade de vida. Mas vamos falar do pós, né? Porque tem algumas razões que se destacam para esse período após essa fase de crise mais tensa, né? Primeira coisa que a gente precisa falar é de um processamento de trauma. Para muitas mulheres, o próprio diagnóstico, o tratamento em si, cirurgias e todas as consequências podem se configurar como um trauma. Nesse sentido, existe um impacto psicológico muito importante que tem que ser identificado e cuidado da maneira correta, tá? Então, o próprio diagnóstico, tratamento, como eu falei, pode levar aí ansiedade, depressão e principalmente o transtorno de estresse pós-traumático. Isso aí também a gente tem que estar sempre atento. Além disso, né, com isso a gente precisa sim de uma necessidade de suporte. A psicoterapia, né, especialmente com psico-oncologista, ela é mais específica porque ela tem uma abrangência maior nos aspectos específicos da oncologia e com isso as mulheres elas podem processar essas emoções difíceis de uma maneira mais adequada, porque aí a gente vai falar especificamente da doença, do tratamento, dos medos, né? O medo da recorrência. No pós-tratamento, o principal é isso. Uma vez eu tive uma paciente que ela ficou naquele período ali da hormonioterapia, que vem após o tratamento de quimio, rádio e cirurgia, e eram 5 anos na época, né? Tem mais de 10 anos que eu trabalho com isso. E ela simplesmente não vivia esperando esses 5 anos passarem. Então, a gente fez um cuidado bem específico para ela, para dizer que precisa viver o aqui e agora. Né? Esse medo de recorrência estava, né, atrapalhando demais a vida dela. E existem também as mudanças de autoimagem, né, e as preocupações sobre o futuro, que é o principal aí que a gente vai trabalhando. Segunda coisa é justamente a autoimagem e a autoestima. As mudanças corporais que acontecem, às vezes, são muito significativas, né? Especialmente quando tem cirurgia mutiladora. Mesmo que você faça uma reconstrução, e hoje os recursos já são muito mais avançados do que há 10, 20, 30 anos atrás, é uma mudança significativa, né? Então, a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, com muita atenção, porque vai mexer diretamente na autoestima da mulher. Né? Por exemplo, ali a mastectomia, a quimioterapia, enfim, afeta diretamente. É claro que a quimioterapia é mais no período que está sendo usada, que ela está sendo feita. Por exemplo, tem a queda de cabelo. Infelizmente, né? No câncer de mama especificamente, a quimioterapia, todas elas vão cair o cabelo. É difícil falar isso, mas é uma realidade.
Então, desde lá do diagnóstico, quando a gente já prepara essa mulher para esse momento, a gente vai dizer para ela, mas calma, vai passar. Depois, seu cabelo vai voltar e às vezes volta até mais bonito. Então, é isso que é o mais importante, né? Apoio terapêutico, então, como eu estou reiterando aqui o tempo todo. Os grupos de apoio também são muito interessantes. Quando eu trabalhei no HC, a gente fazia grupos de mulheres em quimioterapia. Então, essas trocas são muito ricas. E o pós também, né? Existe um termo que se diz, sobrevivente. Eu não gosto de usar esse termo. Eu acho que é um renascimento que a mulher tem, né? Quando ela consegue entender não o porquê, mas o para quê que ela adoeceu, para que ela está passando por isso. Isso é o mais importante, tá? E as relações de suporte social, a gente tem que pensar que, sim, o câncer de mama ele vai trazer um impacto, né, nas relações. Muitas vezes nas questões conjugais, né, sociais. Quantas mulheres, infelizmente, perdem seu casamento, né, por um companheiro, uma companheira ali que às vezes não consegue dar esse suporte, né, e atravessar essa jornada junto com a mulher. Então, isso tudo é muito significativo e tem que ser olhado. Essas dinâmicas podem mudar o tempo todo, inclusive, né? E o apoio emocional, ele vai ser super necessário para navegar nesses desafios. E a conexão social é aquilo, né? De novo, os grupos de apoio, de aconselhamento, eles podem proporcionar um espaço seguro. Pensem que muitas vezes a mulher pode se sentir muito sozinha na sua dor, né? No seu momento. Quando ela compartilha com outras que estão passando a mesma coisa ou já passaram, isso fortalece, ela percebe que ela não está sozinha e que aquilo vai passar, que é o mais importante. E com isso vai compartilhando as experiências, né? E se sentem mais compreendidas e apoiadas. E aí, por fim, a gente fala também da qualidade de vida, né? O gerenciamento do estresse é o ponto principal para você ter qualidade de vida. Então, a gente pode usar de muitas técnicas de manejo desse estresse, como mindfulness, meditação, técnicas de relaxamento. Coloquei aqui só alguns pontos, mas tudo isso vai ajudar com certeza a reduzir a ansiedade e o estresse, mesmo porque é fator de risco, né? Quando a gente fala de estresse, principalmente no câncer, a gente está falando de uma alteração no sistema imunológico e aquilo que naturalmente meu corpo combateria, né? Teria o acesso para poder combater aquela doença, ele fica fragilizado e a doença toma conta. E no bem-estar geral, o suporte emocional ele pode contribuir, sim, né, promovendo essa aceitação do que aconteceu e, como eu disse, né, buscar uma resposta não para o porquê, mas o para quê, porque isso dá sentido, né? O porquê ele é pesado, eu preciso encontrar uma resposta e às vezes eu não tenho, mas no para quê eu posso encontrar. E assim eu me torno mais resiliente, que é aquela capacidade humana, né, de ressignificar as situações difíceis, se reconhecer, entender que eu sou um ser humano, que tenho meus recursos internos para lidar nas situações mais difíceis e de repente você se reconhece uma mulher muito diferente do que você achava que você era. Isso é sensacional. O retorno às atividades normais também é um desafio aí, mas é necessário. Então, nesse processo de reintegração, após o tratamento, a mulher pode encontrar vários desafios, né? Ela está um pouco mais fragilizada, então aquela força de trabalho às vezes já não vai ser a mesma, pela questão física mesmo, pelo menos no início. Então, até ela conseguir se reajustar, se recolocar, pode ser muito desafiador. Então, o suporte emocional ele pode facilitar essa transição, né? Ajudar a mulher a descobrir as suas identidades, né? Todas que a acompanham, e assim ela se engajar em atividades que antes eram importantes para ela, ou até descobrir outras atividades. Quantas mulheres que passaram pelo câncer de mama se engajam em atividades sociais, filantrópicas, né? Fundam fundações, né, de apoio a mulheres que estão com câncer de mama.
Isso também é muito significativo, muito positivo. E o apoio profissional, de novo, né? Seja conselheiro, terapeuta, coach, psico-oncologista, né? Enfim, o que você sentir mais à vontade, busque, porque sozinha é mais difícil. Na prevenção de recorrência psicológica, é essa questão, né? Quando eu falei o tratamento terminou ou ele continua? O que é isso? É nesse sentido. É um monitoramento contínuo. Em que sentido? Se eu identifiquei uma questão emocional, que não é a única, né? No câncer é sempre multifatorial. Mas se eu identifiquei uma questão ali, um traço de personalidade que me adoeceu, eu vou precisar monitorar isso daí também, às vezes o resto da minha vida, quebrar esse padrão para eu conseguir ressignificar e fazer diferente. E assim, não adoecer de novo. Um exemplo, tá, pessoal? Não é 100% só isso, mas a gente tem que ficar de olho. Então, essas questões emocionais, né? Garante aí que a mulher consiga receber o suporte necessário ao longo do tempo. E essas estratégias de enfrentamento é aquilo de você descobrir como você vai lidar principalmente com o seu medo da recorrência, da recidiva. Né? E se o câncer voltar? Isso pode ser um fantasma, né, que acompanha e paralisa. Então a gente precisa olhar para isso, cuidar e desenvolver as estratégias corretas para lidar com isso e até os outros desafios da vida também, que a vida continua, né? Ela não para. Temos aí o empoderamento e a autoeficácia. Empoderamento, né, que é esse cuidado emocional, permitir que as mulheres se sintam mais empoderadas, mais confiantes perante a própria vida. E o apoio à autonomia, que seria também essa questão de incentivar as mulheres a tomarem decisões mais saudáveis para a sua vida. Assim você se torna mais autoeficaz. Então, o cuidado emocional pós-tratamento, ele é essencial para o bem-estar da mulher. Aborda essa gama de necessidades que continuam, né, aí por muito tempo, para você ressignificar o trauma, se foi um trauma, ressignificar sua própria vida, seu trabalho, suas relações interpessoais a longo prazo. E esse suporte emocional adequado, ele garante uma prosperidade para a mulher, não apenas física, mas emocional e social. E agora eu trouxe aqui um depoimento de uma paciente muito querida, um adendo, né? Antigamente, há uns anos atrás, como eu falei da hormonioterapia, ela era por 5 anos. Você tem várias medicações que bloqueiam o hormônio, que muitas vezes é o causador do câncer de mama. Tem vários tipos também. Então, eram 5 anos, agora atualmente são 10. Então, ela pegou bem a transição. Quando estava chegando nos 5, achou que já ia acabar, tinha mais 5. Então, ela vai contar um pouquinho da história dela para vocês. Meu nome é Gislene Queiroz Barreto, sou casada, tenho 3 filhos e 5 netos. Em 2014, eu fui acometida pelo câncer de mama. Foi uma notícia assim que realmente você fica abalada, porque você acha que você nunca vai ser acometida. Você vê vários casos acontecendo, mas acha que nunca vai acontecer. Eu sempre fui muito cuidadosa, eu sempre fazia mamografia, ressonância, eu tinha todos os cuidados. Porém, fui acometida. Passei por químio, por rádio, depois eu veio aromaterapia, né, que eu faço até hoje, que ela é um remédio que eu tomo faz 10 anos. Ou melhor, já estou de alta, graças a Deus. Foram 10 anos de muitas lutas. E no período depois, quando terminou a quimio, a rádio, o meu médico oncologista falou que eu precisava de uma orientação, de uma psicóloga, tanto para mim como para a família. E foi nesse momento que me apresentaram a Patrícia Ivone, né? Que ela foi uma pessoa que entrou na minha vida com maior paciência, com muita calma, foi me orientando, me mostrando
muito nesse período. Então, o que eu posso falar? É muito importante a presença de uma psicoterapeuta direcionada na parte de oncologia. E ela que me ajudou muito. Ela me orientou, ela me deu suporte. Nos momentos mais difíceis do tratamento, ela que estava ali. E eu tinha liberdade de perguntar, de conversar, de falar. Ela deixava eu me expressar. Coisas que às vezes não acontece, que você fica muito triste, você vai ficando deprimida. E vai ver tantas situações que com a ajuda da psicoterapeuta, ela vai te orientar. E ela fez o meu caminho ficar mais leve. Então, ela me ajudou muito também no meu autoconhecimento e me ajudou a estabilizar os meus sentimentos, porque você vai perdendo. Você fica com medo, você fica triste, você às vezes quer chorar e não chora. Então, são muitos sentimentos que vai ficando pelo caminho. E ela vai te ajudando a resgatar isso, a voltar, a ver aquela, sabe aquela luzinha lá no fundo? Ela vai te orientando e mostrando que é bom para você, que você não. Ela falava uma coisa muito importante, que eu tinha que preocupar comigo. Aprendi isso. Hoje eu cuido de mim para depois cuidar dos outros. Um abraço a todos. Bom, então é isso, né? Fica aqui o meu recado. Cuide-se.